A paz do Senhor Jesus para você, que satisfação, que alegria é poder receber você novamente aqui em nosso canal para juntos conversarmos sobre a revista da Escola Dominical, sobre as lições da Escola Dominical, da revista Lições Bíblicas da CPAD. E a partir de hoje nós vamos começar uma nova série de aulas com base na revista do quarto trimestre de 2020, que nesse trimestre estudará o livro de Jó. Está aqui a capa da revista para você que ainda não viu, e o tema é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então nós vamos ter 13 aulas estudando este livro fascinante das Escrituras, que é o livro de Jó, base nas lições apresentadas na revista Lições Bíblicas da CPAD, que neste trimestre é comentada pelo pastor José Gonçalves, lá do Piauí, o comentarista da revista Lições Bíblicas da CPAD. Para você que já tem em mãos aí a sua revista, você pode ver que já lá na capa está indicada que é a revista do terceiro trimestre de 2020. E na realidade, a gente bate o olho e fala, é um erro aí de impressão. Na realidade não é um erro de impressão, conforme o comunicado da própria CPAD, essas revistas elas já foram impressas antes do período da pandemia e seriam, de fato, as revistas do terceiro trimestre. E por conta de todas as condições que a pandemia impôs, esta revista, então, ela foi postergada para o trimestre posterior, que é agora o quarto trimestre. Então esse é o tema que nós estudaremos no decorrer desse trimestre. E hoje, nesse vídeo especificamente, estudaremos a lição de número 1, o livro de Jó. Na descrição aqui do vídeo você vai ter um link para um bate-papo que tivemos a respeito do trimestre, a respeito dessa lição como um todo, um panorama geral dessa revista. Você pode depois assistir este vídeo. E agora, nesse vídeo aqui especificamente, então estudaremos a respeito da lição de número 1. O título é O Livro de Jó. E para tanto eu gostaria de convidar você para fazermos a leitura bíblica indicada nesta lição. Na lição primeira, são 3 textos bíblicos, não são textos do livro de Jó, usados nessa leitura bíblica inicial, mas são textos que se relacionam com o livro de Jó. São 3 textos. O primeiro deles, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, depois Ezequiel, capítulo 14, versículos 14, 19 e 20, e depois o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eu gostaria que você me acompanhasse. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 19. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Muito bem, o texto bíblico em classe, a leitura bíblica em classe, como eu disse, não são textos tirados do livro de Jó, mas que se relacionam com ele e que já de início mostram para nós a importância que o livro de Jó tem em relação a toda a Escritura. Como é um livro que trata de um tema
que vai aparecer em toda a Bíblia e que recebe atenção, inclusive, de outros escritores bíblicos, recebe essa atenção do profeta Ezequiel, em uma das profecias que Ezequiel entrega, Deus usando Ezequiel, cita o personagem Jó, e lá no Novo Testamento, o apóstolo Tiago também, ao falar para os irmãos da necessidade da paciência, cita também Jó. Então, nós já começamos o trimestre falando desta importância do livro de Jó nas Escrituras. E como eu disse lá no início, é um livro de fato fascinante, interessantíssimo e que explora com grande profundidade um tema que todos nós nos deparamos ou vamos nos deparar em algum momento da nossa vida, que é o tema do sofrimento, o tema do sofrimento humano, porque o ser humano sofre, muito mais do que porque o ser humano sofre, porque o ser humano justo sofre. Por que o sofrimento muitas vezes vai se apresentar como algo totalmente injusto, totalmente, a nosso ver, desnecessário? Esse é o tema do livro de Jó. A história de Jó, de uma forma geral, é uma história bastante conhecida de todos nós. E no decorrer desse trimestre nós vamos passar por vários aspectos dessa história de Jó. Então, por exemplo, na lição de número 2, que será a lição da próxima semana, nós vamos falar especificamente sobre Jó. O tema da lição é quem era Jó. Nós vamos falar sobre o relato que a Bíblia faz a respeito de Jó, como que o texto bíblico apresenta esse personagem Jó. Depois, nas lições seguintes, nós vamos falar sobre o drama de Jó, o lamento de Jó, como Jó entendia Deus, como ele se expressa com relação a Deus. Depois nós vamos falar sobre os amigos de Jó. Então, no decorrer do trimestre, nós vamos passar por vários pontos do livro de Jó, o que explica também porque nesse vídeo, nessa primeira lição especificamente, nós não vamos entrar muito na questão dos debates que são travados ali no livro de Jó, até porque nós teremos várias lições em que nós discutiremos isso. Então, o propósito dessa primeira lição é falar um pouco sobre a estrutura geral do livro de Jó. Todos nós conhecemos muito bem a história de Jó. Jó é apresentado como um homem justo, um homem bom, um homem que servia a Deus e que em determinado momento, sem que Jó soubesse, há um diálogo lá nos lugares celestiais entre Deus e Satanás, e o tema é a vida de Jó. Deus diz a Satanás: olha, você viu meu servo Jó? Você viu como Jó é reto, é temente a mim, ele se desvia do mal? E Satanás diz, ele faz isso porque o Senhor dá de tudo para ele. Deus permite, então, que Jó perdesse tudo aquilo que ele tinha num primeiro momento e depois, num segundo momento, perdesse inclusive a sua saúde, para mostrar que era possível alguém servir a Deus mesmo que perdesse todas as benesses, perdesse tudo aquilo de bom que Deus poderia dar para ele, no sentido tanto da saúde quanto no sentido material. E aí desenvolve-se no decorrer do livro de Jó todos os diálogos que Jó trava com seus amigos a respeito do porquê aquilo estava acontecendo com ele. E lá no final da história, Deus se manifesta, Deus fala com Jó e Jó tem a sua saúde restaurada, tem os seus bens restaurados. Então esse é o panorama, essa é a história que todos nós conhecemos, embora muitas vezes a gente foque muito mais nos 2 primeiros capítulos de Jó e depois a gente vai lá para o final. Parece que a gente nem sempre se aprofunda tanto nessa parte central do livro de Jó, que tem todos aqueles diálogos, a perspectiva humana a respeito do porquê do sofrimento. E depois lá no final a gente tem Deus falando no meio dessa história toda. Então muitas vezes a gente não se aprofunda tanto no meio do livro de Jó, que é de fato a parte mais profunda e muito intensa que está presente neste livro. Faremos isso no decorrer do trimestre. Então,
Veja só, o que nós podemos falar aí inicialmente nesta aula introdutória a respeito do livro de Jó. Primeiro, discutir em que momento foi escrito esse livro de Jó, né? E qual que é essa relação que o livro de Jó tem com os demais livros da Escritura. Bom, a gente sabe que os livros bíblicos, os livros tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não necessariamente foram escritos na mesma ordem em que eles aparecem na nossa Bíblia. E a nossa Bíblia, ela divide os livros em gêneros, em tipos de livro. Então você tem lá o Pentateuco, depois você tem uma série de livros que são os livros históricos, né? Você tem os livros poéticos, os livros proféticos. Lá na Bíblia hebraica, esses livros do Antigo Testamento, eles estão organizados em outra ordem. Então, a ordem que eles estão não são necessariamente a ordem em que eles foram escritos, eles estão divididos por gênero, por tipo. E é muito provável que o livro de Jó seja um dos mais antigos livros da Bíblia, senão o livro mais antigo. Então, a maior parte dos comentaristas bíblicos entende que a história de Jó tenha se passado na época dos patriarcas, na época lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, embora não no mesmo local geográfico dos patriarcas, mas na mesma época. Há quem admita que esse livro pode até ter sido escrito bem depois, mas a história se passa naquela época, naquele período. Nós não temos a indicação de quem escreveu o livro de Jó. Não aparece na Bíblia a identidade do autor e há várias discussões a respeito de quem poderia ter escrito o livro de Jó, né? Se foi o próprio Jó, se foi outra pessoa, se foi algum outro personagem eminente que a gente tem do Antigo Testamento. Há várias discussões a respeito disso, mas uma coisa nós podemos dizer, embora a gente não conheça, não saiba, não possa afirmar com certeza, e aí tem várias discussões, vários argumentos que reforçam aí as posições a respeito de quem teria escrito esse livro. Uma coisa a gente pode dizer, quem escreveu o livro de Jó está muito atento à perspectiva do porquê Jó estava sofrendo daquela forma, né? Era alguém que estava muito preocupado com esta temática do sofrimento e indica que Jó de fato tinha razão no sentido de que ele não tinha motivos para sofrer daquela forma. Então, é um escritor que se coloca, de certa forma, do lado de Jó, vamos dizer dessa forma. É alguém que compreendeu o sentido geral daquele sofrimento, embora o sofrimento de Jó apareça para o próprio Jó no final do texto como um mistério. Depois nós vamos falar a respeito disso. O próprio Jó não teve respostas para o seu sofrimento, do porquê ele estava sofrendo, mas ele tem uma resposta impressionante a respeito da soberania divina. Nós estudaremos isso com mais calma aí no decorrer do trimestre, mas de certa forma nós podemos dizer que o escritor, o autor do livro de Jó, ele de certa forma participa desta dor que Jó expressa em todos os seus diálogos. Isto é muito importante, isto é fundamental. Mas, como eu disse, nós também sabemos, e a maioria dos comentaristas entende, que este livro foi escrito na época dos patriarcas. E por quê? Bom, você sabe que o livro de Jó começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó, então, ele não morava no território de Israel. Ele morava na terra de Uz, que muito provavelmente se identifica como a terra de Edom, que é, nesse contexto, chamada de terra de Uz, porque muito provavelmente ainda não tinha recebido o nome de Edom, até porque nós acreditamos que ela foi escrita na época dos patriarcas. E por que a gente tem esses elementos, essas evidências de que seria mais ou menos esta época em que o livro de Jó foi escrito?
Porque no livro de Jó não aparecem algumas coisas e que aparecem em outros livros bíblicos. Por exemplo, não há no livro de Jó nenhuma referência ao povo de Israel. Você não vê, você poderia dizer, não, mas ele foi escrito em outro, a história de Jó se passou em um outro contexto geográfico, ele estava lá na terra de Uz. Mas mesmo assim, não há nenhuma indicação ao povo de Israel no livro de Jó. Você percebe que no livro de Jó não aparece, por exemplo, a figura do sacerdote. Então, lá no capítulo 1, a Bíblia diz que os filhos de Jó pecavam e o próprio Jó oferecia sacrifícios a Deus por conta do pecado dos seus filhos. Então Jó ele não vai até um sacerdote e apresenta a sua oferta, como se tornou comum em Israel, em prol dos seus filhos. Então, a impressão que nós temos é que é uma época, um período onde não existe ainda o sacerdócio instituído. Então não há referências a Israel, não há referências à lei de Moisés, não há referências a um sacerdote, mas Jó é alguém que serve a Deus a parte de toda esta tradição de Israel. Então a tradição de Israel, que é farta nos demais livros do Antigo Testamento, não aparece no livro de Jó. O que é para nós uma evidência de que essa história se passa no período em que essa tradição de Israel ainda não existia, ou que o próprio povo de Israel ainda não existia, e por conta disso não há referências a ele no livro de Jó. Então o livro de Jó, ele é um livro muito antigo, talvez o livro mais antigo da Bíblia, e isto é muito importante por conta da sua temática, que é a temática do sofrimento. A gente percebe que a temática do sofrimento, ou a temática do sofrimento do justo, é uma temática, então, que perpassa todas as eras, todas as épocas. Então, hoje, a gente tem motivos, e tem motivos de sobra, para nos debruçarmos sobre o livro de Jó, e pensarmos a respeito do porquê o justo sofre. Veja que coisa interessante. Hoje, né, nós estamos no século 21, estamos no momento em que é gravado este vídeo, numa época de uma pandemia, que é sinônimo de muito sofrimento para muita gente, né? Já passamos algum tempo de 100 mil mortos só no nosso país. Então, se nós formos pensar na quantidade de gente morta em todo o mundo, nós estamos aí numa quantidade assustadora. Não é a primeira vez que a gente tem uma catástrofe dessa magnitude na história da humanidade. Em outros momentos na história da humanidade houveram pandemias, houveram doenças que consumiram boa parte da população. Então veja, a gente está aqui no século XXI discutindo essas coisas e é lógico, né? No meio dessa pandemia toda, muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas perderam familiares e perderam pessoas que eram pessoas justas, pessoas que agradavam a Deus, pessoas que tinham um excelente proceder. E esta pergunta, ela fica ecoando. Por que fulano se foi? Ou alguém que sofreu, esteve muito doente por conta dessa situação, pode ter se perguntado por que isto está acontecendo comigo. São exatamente as mesmas perguntas que são as perguntas de Jó, que fez lá num tempo tão antigo, antes mesmo de existir a própria nação de Israel. Essas perguntas de Jó, a forma como Jó expõe essas perguntas tem muito a ver com a nossa época. O que mostra que essa temática do livro de Jó é uma temática que perpassa todas as eras, todas as épocas. A questão do sofrimento é uma questão universal, é uma questão presente em diferentes povos, em diferentes épocas. Por isso que Jó é um personagem lá da terra de Uz, mas a sua história se relaciona tanto com o que Israel passou, como se relaciona com o que nós passamos. É uma discussão, então, que vai à parte
da tradição de Israel. Esse é um ponto muito interessante a se pensar a respeito do livro de Jó. Eu gosto muito de ler, de acompanhar os trabalhos de um escritor chamado Philip Yancey. Philip Yancey, ele é um jornalista e cristão que, durante o seu trabalho de jornalismo, lidou muito com a questão do sofrimento, entrevistou muitas pessoas que sofreram, e ele escreve livros, ele tem vários livros a respeito desta temática. E ele, logicamente, né, se ele adotou essa temática como uma temática que ele desenvolve em muitos dos seus livros, ele passa muito sobre o livro de Jó, ele fala muito a respeito do livro de Jó e dessa experiência que Jó teve, que muitas vezes se torna a nossa própria experiência. E em um dos seus livros, Filipenses diz uma coisa muito interessante. Ele fala que talvez o nosso grande problema não seja com relação ao sofrimento, mas seja com relação ao sofrimento injustificado. A gente até entende que se a gente comete um mal contra alguém, a gente corre o risco de sofrer por conta daquilo que a gente fez. A gente entende que às vezes o sofrimento é consequência de uma má atitude que a gente tomou. E talvez aí seja até mais fácil a gente lidar com o sentimento, porque aí a gente tem o sentimento nessa perspectiva retributiva, né? Quer dizer, fulano sofreu porque ele está colhendo aquilo que ele plantou, né? E ele ficava se arriscando, um dia ele se comprometeu de tanto se arriscar. Né? Então parece que nessa perspectiva a gente até, não é que a gente lida numa boa com o sofrimento, mas parece que há uma explicação que faz com que a gente lide melhor com isso. O nosso grande problema, e o Filipenses diz isso lá, né, é o nosso problema com relação a um sofrimento não explicado. Né? Eugene Peterson também fala a respeito disso. Né? Ele diz, o nosso problema não é com o sofrimento, o nosso problema é com o sofrimento não explicado, o sofrimento sem culpa, o sofrimento não merecido, se é que podemos dizer desta forma. Essa é a grande dificuldade. E essa é a dificuldade que o livro de Jó expressa para nós. Porque a vida humana, ela está envolvida no sofrimento. Filipenses tem uma outra expressão que ele diz que nós, quando chegamos ao mundo, quando nós nascemos, a gente já nasce chorando. E quando a gente morre, se a gente não morre chorando, alguém fica chorando depois que a gente parte. Né? Então, essa questão do choro, do lamento, do sofrimento, está incutida na nossa passagem aqui por este mundo. Então, o livro de Jó ele vai discutir esse tema, que é um tema que perpassa, então, várias épocas da história da humanidade. E como é que o livro de Jó discute esta temática? O livro de Jó ele foi escrito de uma forma muito bem pensada, né? Muito bem organizada. A impressão que nós temos é que o escritor do livro de Jó, quando ele começa a escrever o seu livro, ele já tem uma ideia de como é que ele vai desenvolver o livro todo. Ele pensa nas diferentes partes, como é que ele ia organizar, em que momento que ele ia colocar cada um dos discursos, o discurso de Jó, o discurso dos seus amigos, né? Ele vai apresentando os temas numa ordem crescente. Ele apresenta o sofrimento de Jó, depois ele apresenta a primeira reação que Jó teve, e a gente vai percebendo como essas reações de Jó vão mudando pouco a pouco, e chega lá no final, ele fala sobre a manifestação de Deus. Então, é um livro assim muito bem estruturado, não é? Há quem diga que o livro de Jó pode ser pensado da mesma forma como eram construídas as grandes catedrais lá na Idade Média, né? Tem aquelas igrejas milenares que existem lá na Europa, Catedral de Notre-Dame em Paris e tantas outras, aquelas catedrais enormes que algumas delas demoraram séculos para serem construídas e tinham cada um dos seus detalhes muito bem pensados e construídas de uma forma assim muito lenta, né? E vinha uma pessoa e depois vinha outra, acrescentava
algo, aquela construção que já tinha sido feita, né? Mas sempre tendo em mente de como seria o projeto final. Então o livro de Jó é muito pensado desta forma, esta construção dos detalhes ali no seu discurso, né? E como é a estrutura geral? Então veja, o livro de Jó, ele começa contando a história de Jó. Seus 2 primeiros capítulos estão no gênero prosa. Então, se você pegar os 2 primeiros capítulos de Jó e depois do 3º capítulo para frente, você vai perceber que são 2 estilos diferentes que estão ali colocados. O livro começa contando a história de Jó, né? Esse é o gênero prosa, ou seja, está se contando ali uma história. Depois, a partir do capítulo 3, ele vira o gênero poesia. Do capítulo 3 até o final lá do livro, o livro se desenvolve com poesia. Apenas um detalhezinho ou outra, que é uma prosa que aparece lá no meio, mas em linhas gerais é poesia. E é uma poesia que é a poesia hebraica. A poesia hebraica ela é diferente da nossa poesia. Não pense em termos de rima, né? de métrica, conforme a gente pensa na nossa poesia, no nosso idioma. Na realidade, e aqui vai um termo técnico, a poesia que aparece no livro de Jó é a poesia que é chamada de paralelismo, ou seja, é uma poesia que trabalha muito com as ideias, né? A poesia hebraica, você tem um versículo que tem uma frase e a frase de baixo se relaciona com aquela primeira frase, acrescenta uma nova ideia ou questiona a ideia do versículo de cima, né? É desta forma como a poesia ela vai se desenvolvendo. Vou trazer, inclusive, um exemplo aqui para você. Por exemplo, Jó, capítulo 7, versículo 17. Veja só o que diz. Que é o homem para que tanto estimes e ponha nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e a cada momento o ponha à prova. A poesia hebraica ela funciona dessa forma. Primeiro, ele coloca lá uma ideia, né? Que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado. Veja, é uma frase, e aí depois a frase de baixo acrescenta uma nova ideia. Né? Depois no versículo de baixo 18, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova. Então sempre tem uma frase, e a frase de baixo ou acrescenta uma nova ideia àquela frase, ou faz oposição à frase de cima, né? Então veja, a poesia ela é feita, é essa poesia de ideias, né? É muito bonita a poesia hebraica nesse sentido, né? A forma como o escritor vai trabalhando com as frases, vai trabalhando com as ideias que ele vai expressando. Nesse próprio capítulo, né, no versículo 20, veja, Jó falando, esse texto, esse capítulo é um discurso de Jó. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Então veja como é a poesia. Ela apresenta uma ideia e às vezes na frase de baixo repete a mesma ideia usando outras palavras. Então essa é uma poesia que vai trabalhando muito com essas ideias, as diferentes formas de expressar uma mesma ideia. Então por isso que ele é um livro poético, ele tem todo este gênero. E quando você chega lá no final do livro de Jó, ele volta para o gênero prosa, ou seja, ele volta a contar uma história. Ele conta a história de Jó nos 2 primeiros capítulos, depois ele vai trabalhando com poesia durante a maior parte do livro, e depois lá no finalzinho deixa de ser poesia e conta como que a sorte de Jó foi restaurada por Deus. Então o livro de Jó ele vai trabalhando nesta sequência, vai trabalhando nesta dinâmica, e é muito importante quando a gente vai ler o livro de Jó entender que se trata de um livro escrito no formato poético. E você sabe, quando a gente vai ler um gênero específico, a gente já vai preparado para aquele gênero. Por exemplo, se eu falo para você que eu vou ler um texto que é um texto legal no sentido de ler, é um texto de uma lei, de um decreto, a nossa mente ela já se programa para fazer aquela leitura. Né? Na lei a gente tem que pensar o mais literal possível.
Quando a gente fala que a gente vai ler uma poesia, nossa mente ela já se programa de outra forma. Ah, é uma poesia, então eu já vou preparado para encontrar figuras de linguagem, para encontrar metáforas, enfim. Então, o gênero é isso, é um tipo de texto para o qual a gente já se prepara para fazer aquela leitura. Então a gente tem que entender que o livro de Jó ele é expresso, na sua maior parte, no gênero poesia. Eu gostaria então de, já caminhando aqui quase para o nosso encerramento dessa primeira aula, uma outra observação, né? O tema do livro de Jó, nós falamos que é o tema a respeito do sofrimento e a forma como ele é apresentado neste livro. E nós vamos voltar a esta questão em várias outras aulas aqui. E é de novo uma forma que eu aprendi lendo o livro do Filipenses a respeito do livro de Jó. Né? Você vai perceber que o livro de Jó fala do sofrimento que Jó estava passando, e Jó ele não teve uma explicação do porquê ele estava sofrendo. Nós que vamos ler o livro de Jó, a gente começa lendo lá o capítulo 1 e o capítulo 2, e o texto explica para nós por que Jó sofreu. Então o texto diz para nós, olha, Jó sofreu por causa disso, porque um dia Satanás foi lá conversar com Deus e Deus permitiu que Jó tirassem tudo de Jó. Né? Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó e tirasse tudo que ele tinha. E aí Satanás retorna lá de novo e diz, mas ele ficou com saúde. E aí Deus permite que se toque na saúde dele desde que ele não perca a vida. Então a gente já sabe o que aconteceu com Jó, a gente sabe que Jó não tem culpa nenhuma do que está acontecendo com ele. Aliás, a gente sabe que o que está acontecendo por ele é justamente por ele ser um exemplo de fidelidade a Deus, mas Jó não sabe disso. Para Jó, né, o livro começa quando começa a chegar as más notícias lá para ele, de que ele tinha perdido tudo, né, de que ele tinha perdido seus bens, de que ele tinha perdido seus filhos. Para Jó o livro começa lá. Para nós não, para nós o livro começa um pouquinho antes. Para nós o livro começa com o diálogo no céu, que Jó não teve acesso. E que depois não foi contado para Jó também no final, quando Deus se manifesta a ele. Mas isso vai ser tema lá das lições do final do trimestre. Então por que isso é interessante? O Filipenses ele faz uma comparação que eu acho interessante. Ele diz, imagina que o livro de Jó fosse como uma peça de teatro. E a gente vai assistir essa história, essa peça de teatro, e a gente tem um encontro com o escritor da peça antes da peça. Né? Então o escritor, o produtor senta lá e explica para nós o que está acontecendo na peça. Né? Fala, olha, mas o personagem ele não sabe que isso está acontecendo com ele. Mas eu vou contar aqui com vocês qual que é o propósito, por que isso está... E aí começa a peça sem o personagem ter tido acesso a essas informações. Então, na perspectiva de Jó, Jó não sabe o porquê ele está passando, mas nós que estamos lendo sabemos. Então isso dá para o leitor uma perspectiva totalmente diferente para entender o sofrimento de Jó. Como a gente sabe o que aconteceu, a gente lê, por exemplo, o diálogo dos amigos de Jó, e a gente é como se a gente estivesse até discutindo ali com eles. Não é isso, você não sabe o que você está falando, né? O que você está dizendo não tem sentido. Mas também os amigos de Jó sabiam o que tinha acontecido lá no reino celeste, nesse diálogo entre Deus e o diabo. Né? É uma perspectiva de alguém que não tem a história completa, e nós, leitores, temos essa história completa. Então, o escritor do livro de Jó, logicamente inspirado pelo Espírito Santo, escreve desta forma, o que dá uma perspectiva totalmente interessante para nós lermos o livro. Nós temos uma visão do que está acontecendo que os personagens inscritos naquele livro não têm. Né? E aqui eu termino também falando a respeito disso. Há uma discussão muito grande de que o personagem Jó não tenha sido um personagem real, um personagem realmente existente. Há quem diga que o livro de Jó trata-se de uma grande parábola, de uma grande alegoria a respeito do sofrimento humano, de uma grande obra de ficção para falar a respeito do sofrimento. Nós entendemos que, de fato, o personagem Jó, ele existiu. Até porque, como nós falamos lá no começo da nossa aula,
o livro faz referências a várias coisas que aconteciam lá na época dos patriarcas. Então, o livro fala a respeito de bens, de camelos, de ovelhas. Quando a gente lê o capítulo 1 de Jó e é apresentado para nós quem era Jó, a gente lembra muito do contexto lá dos patriarcas, do livro de Gênesis. Ele está dialogando de uma forma muito próxima com aquele período, né? E o nome Jó era um nome que as evidências arqueológicas indicam que era um nome bastante comum na época dos patriarcas, embora não fosse comum em épocas posteriores. E nós temos aqui esses dois versículos que indicam essa existência de Jó, que foram os textos que foram usados aqui na leitura bíblica em classe, né? Tiago apresenta Jó como um personagem a qual nós devemos nos inspirar. Ezequiel, na sua profecia, também indica Jó como um personagem realmente existente. Então, nós acreditamos que, de fato, existiu esse personagem Jó e que o livro de Jó não se trata de uma grande alegoria, mas trata-se de algo que realmente aconteceu e que serviu para mostrar que é possível alguém servir a Deus conhecendo a Deus pela sua essência e não por aquilo que Deus pode dar para nós. Mas esses temas, esses assuntos, nós exploraremos nas lições seguintes, então eu te convido a voltar aqui nas próximas semanas para que a gente possa conversar mais a respeito das próximas lições. A lição de número 2, por exemplo, nós vamos falar sobre o personagem Jó. Quem era Jó, o que a Bíblia fala a respeito de Jó. Na lição 3, Jó e a realidade de Satanás. Nós vamos falar sobre a figura de Satanás no livro de Jó, porque que Satanás aparece só nos primeiros capítulos e depois não tem nenhuma referência mais a ele, né? Talvez a gente, como leitor, a gente tivesse essa expectativa que lá no final do livro de Jó, Deus voltasse a falar lá com Satanás e dissesse, ó, tá vendo? Tá vendo como ele foi fiel? Mas isso não acontece. E por que isso não acontece? Então nós discutiremos aí nas próximas lições. Nós vamos falar sobre o lamento de Jó. Por exemplo, Jó lá no seu primeiro lamento, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Jó não pecou. Então nós vamos trabalhar sobre esta contradição. Jó ele se lamentou tanto, mas ao mesmo tempo ele não pecou contra Deus. Até que ponto nós podemos nos lamentarmos? Até que ponto o lamento é ou não pecado? É tema que nós trataremos aí no decorrer da aula. Enfim, nós vamos tratar aí de muitos assuntos interessantes durante esse trimestre e eu convido você a estar participando, a estar acompanhando aqui conosco, fazendo também a sua leitura do livro de Jó e temos certeza que vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Eu gostaria de convidar você nesse instante para que juntos nós oremos a Deus. Eu quero orar a Deus por você, quero orar a Deus com você e lembrar que um dos objetivos da escola dominical é também nós termos a prática de tudo aquilo que a gente está estudando. E quem sabe eu esteja falando com alguém que está num processo de profundo sofrimento também. E o nosso desejo é que esse estudo do livro de Jó possa te ajudar neste período, né? Que talvez você esteja em profundo lamento por algo que esteja acontecendo e que o lamento de Jó possa servir como orientação ou possa servir como consolo ao seu próprio lamento. Nós cremos que a palavra de Deus tem poder para isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. É maravilhoso, Senhor, nos colocarmos diante da Tua Palavra, aprendermos, Senhor, ouvirmos a Tua voz através dos diferentes livros da Bíblia que o Senhor deixou para nós. Queremos lhe pedir agora, Senhor, a Tua bênção sobre esse Teu servo, essa Tua serva que está acompanhando esta aula no dia de hoje. Queremos lhe pedir, Senhor, que para a glória do Teu nome, o Senhor possa estar agindo em cada coração,
colocando dentro de cada um de nós uma convicção firme a respeito daquilo que nós cremos, que a nossa fé possa ser edificada, que a nossa fé possa ser cada dia uma fé muito bem fundamentada nas Escrituras Sagradas. Venha nos acompanhar, Senhor, durante todo esse trimestre em que estaremos estudando este livro maravilhoso das Escrituras, que possa servir também, Senhor, de consolo, de amparo para nós e possa servir para que possamos fundamentar muito melhor a nossa fé em Ti. É o que nós queremos lhe pedir, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus possa te abençoar. Um forte abraço e até a próxima semana.